Trabalhos de autoria do Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, IBCR, estão participando da 8ª edição do Simpósio Norte-Americano de Urologia Robótica, que se realiza até amanhã na cidade de Las Vegas, em Nevada, Estados Unidos. São estudos sobre 4 cirurgias de alta complexidade realizadas no Hospital Mater Dei Salvador. O evento, um dos mais importantes de cirurgia robótica do mundo, é desenvolvido por urologistas que atuam nos Estados Unidos. Somente pesquisas de grande relevância desenvolvidas em outros países são selecionadas pelos organizadores. A gente vai até Las Vegas, nos Estados Unidos, pouco mais das 2h30 da manhã, por lá, para conversar com o coordenador do Núcleo de Ciência e Tecnologia do IBCR, o médico urologista Alexandre Zionkowski, um dos integrantes da equipe. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo desde já. Bom dia, doutor Alexandre. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Ernesto. É um prazer meu estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho sobre o nosso papel aqui nesse evento, né? Como você descreveu muito bem, é uma entidade, uma organização de urologistas que fazem cirurgia robótica aqui nos Estados Unidos, que atrai cirurgiões de todo o país e também do exterior, e poder estar aqui hoje e trazer um pouquinho da nossa experiência e ver o quanto nós exercemos um papel que se iguala ao que vem oferecido nos hospitais e nas instituições de maior desempenho, né, nos Estados Unidos, é motivo de grande orgulho, motivo de grande alegria. Imagino. E primeiro, por favor, compartilhe conosco um pouco, nos dê mais detalhes sobre esses estudos que estão sendo apresentados nesse simpósio, estudos que destacam a importância, os resultados de 4 cirurgias de alta complexidade, não é isso? Realizadas no Hospital Mater Dei Salvador. Isso mesmo, Jefferson. Lá no Hospital Mater Dei, nós dispomos da plataforma de última geração do sistema Da Vinci, que é o sistema responsável pela fabricação das plataformas de robô. Nós temos o robô Da Vinci Xi, que nos permite uma versatilidade, uma qualidade não só de imagem, mas também dos recursos complementares para realizar cirurgias desafiadoras. Então, junto com a nossa equipe, né, composta também pelo Dr. Nilo Jorge, que é a nossa liderança, o Dr. Leonardo Calazans, a equipe do Instituto Brasileiro de Cirurgia Robótica, ela já está capacitada para executar cirurgias de altíssima complexidade. Então, dos 4 casos que eu vou apresentar aqui no Congresso, um deles é um resgate de um tumor que recorreu, né, que retornou dentro do abdômen de um rapaz após o tratamento de um câncer de testículo, uma cirurgia muito desafiadora. O tumor estava muito próximo de grandes vasos, né, do vaso renal, da veia renal, ou seja, a retirada do tumor, ela só poderia ser feita através de um procedimento extremamente delicado, o que a plataforma Xi nos permite, né? Além disso, vou apresentar também o caso de uma retirada de um tumor dentro do rim, né? Os tumores renais, eles podem estar completamente dentro do rim, parcialmente, e nesse caso a gente precisou usar o recurso do ultrassom endoscópico, né, um aparelho de ultrassom que é usado dentro da cavidade abdominal durante a cirurgia e que permite que o cirurgião avalie em tempo real a localização do tumor, os limites de sua excisão, né, os limites da sua cirurgia, para retirar completamente a lesão, preservando ao máximo o tecido renal. Também eu destaco também aqui um caso de uma cirurgia robótica pediátrica, né? A gente realizou o reimplante de um ureter, né? Uma criança que havia sido submetida a um procedimento quando era bem pequenininha, ela acabou evoluindo com um padrão de obstrução desses ureteres, né? Que são os canais que levam a urina do rim até a bexiga. E esses canais precisaram ser reimplantados. Essa parte obstruída foi retirada e esses 2 ureteres foram reimplantados na bexiga também através da técnica robótica.
Então, o grau de desafio, de complexidade, é o que dá destaque a essas abordagens, né? E o fato do robô no Hospital Mater Dei ser o que tem os recursos, né, mais avançados, nos deu o subsídio, né, o suficiente para executar, para realizar essas cirurgias com sucesso. Todas elas foram bem-sucedidas, tiveram um desfecho bem-sucedido. Como é que essa participação de vocês no simpósio norte-americano de urologia robótica impacta de forma positiva não apenas o Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, mas também a comunidade médica e os pacientes em geral aqui na Bahia? O mais importante, Jefferson, ao meu ver, é que a gente estabelece um sarrafo, né? A gente percebe que o nível técnico, o nível científico dos procedimentos da abordagem cirúrgica que a gente oferece à comunidade baiana está muito próximo do que acontece nos grandes centros do mundo, né? A gente tem hoje as tecnologias, os recursos tecnológicos que se igualam, né? As plataformas que nós usamos aqui são as mesmas usadas nos principais hospitais dos Estados Unidos e do mundo, e isso nos permite concluir que a gente vem realizando, oferecendo, né, para a população a medicina de ponta, o serviço de ponta. Quando a gente submete a nossa experiência ao escrutínio de equipes de alto volume, de alta densidade de cirurgia, e percebe que há uma informação valiosa naquilo que a gente está tentando oferecer, esse reconhecimento ele é uma assinatura, um atestado de que realmente há algo de bom naquilo que a gente vem oferecendo, né? Algo de diferenciado, de destacado naquilo que a gente vem oferecendo à população. Doutor Alexandre, a cirurgia robótica, apesar dos avanços tecnológicos, enfrenta também críticas, muitos debates em relação aos custos envolvidos. Como é que o IBCR aborda essa questão, a questão da acessibilidade a esses procedimentos que são inovadores, mas muito caros ainda, não? Exatamente, Jefferson. A gente lidera uma campanha no intuito de tentar promover melhor entendimento a respeito desses custos, né, desses gastos. À medida em que uma instituição, seja ela pública ou privada, ela decide adotar o robô como sua plataforma de cirurgias, ela tem um gasto grande, um gasto elevado para a realidade da nossa população, para a realidade do Brasil. Os cirurgiões, com as tecnologias de maior relevância e maior avanço no mundo, ele consegue oferecer para os seus pacientes cirurgias menos invasivas, em que eles permanecem menos tempo no hospital. As cirurgias podem acontecer de forma mais rápida, com menos perda de sangue, com menos necessidade de UTI, com menos necessidade de dispor de diversos outros recursos. E quando cada ponto desse, cada tópico desse é analisado e colocado na ponta do lápis, né, como a gente diz, a gente percebe que o gasto, o preço elevado, ele também está atrelado a um valor muito grande, né? E esse valor ele se reflete em benefício para a população que recebe esse tratamento. Então, é importante que a gente observe, sim, que é um gasto muito elevado, mas que há um valor, uma entrega ali de um valor que vai muito além daquilo, né? Além da possibilidade, por exemplo, de resolver uma situação de altíssima complexidade, em que talvez uma cirurgia convencional ou um recurso que não dispusesse da cirurgia robótica, aquele paciente talvez não tivesse a esperança de ter o seu problema sanado, resolvido da forma como foi. Doutor Alexandre, o Ernesto Marques está acompanhando a nossa conversa, ele está online e quer fazer uma pergunta para o senhor também. Bom dia, doutor Alexandre. Bom Eu dia, vi aqui Ernesto. algumas informações, especialmente sobre as cirurgias pediátricas, né? E me chama a atenção, assim, num corpo tão pequeno, estruturas, assim, finíssimas, como o senhor descreveu, e a gente, quando ouve falar, um leigo ouvindo falar de cirurgia robótica, fica com a impressão de que tem um robô substituindo o médico cirurgião, né?
Mas, na verdade, o robô ele é vamos dizer, assim, uma interface, um meio de caminho aí entre suas mãos de cirurgião e aquele local ali onde está sendo. E como é que você alcança esse nível de precisão nesse meio de caminho, doutor Alexandre? Perfeito, Ernesto. Olha, nós estando do lado do robô, estando do lado do paciente, a gente não deixa de se surpreender, né, com essa capacidade da máquina de ser essa interface, né, de ser esse intermediador entre a execução do cirurgião e o movimento que é aplicado no paciente. Então, quando a gente vê, às vezes, aquele bebezinho, aquela criatura tão frágil, tão pequenininha, do lado daquela máquina cheia de articulações e cheia de dispositivos eletrônicos e mecânicos, aquilo ali também nos provoca, né, um sentimento de estranheza que a cada dia vai se tornando mais confortável com isso. O que a máquina, o que o elemento robótico, né, ele executa para a gente na cirurgia é o refinamento. Então, a mão do cirurgião é uma mão humana e somente a mão humana é capaz de executar e tomar decisões e adotar estratégias durante uma cirurgia capaz de executar uma cirurgia do início ao fim. Porém, essa mesma mão humana que toma decisões, que tem habilidades, que tem desenvolvimento, ela também é passível de imprecisões, né, ou uma certa margem ali de defeito natural da natureza do ser humano. Então, mínimos tremores, movimentos um pouco além da conta, eles são filtrados pela máquina, pelo robô. Então, cada 3 centímetros que a minha mão se mexe, o braço do robô, ele mexe 1 centímetro, claro, isso pode sofrer variações, mas é só para citar o exemplo da escala do movimento, né, que é reduzida drasticamente. Então, um movimento muito maior, feito pela minha mão, é executado de forma muito mais delicada pelo robô. Somado a isso, uma visão magnificada. Quando eu olho ali dentro do console e enxergo aquela cirurgia por dentro, é como se eu tivesse em cima do órgão, né? Em cima da estrutura que eu estou abordando. Tem Isso grandes incisões também, né? exatamente, exatamente. São pequenas incisões, eu estou muito próximo do local de interesse, e isso nos permite também executar esses movimentos precisos, delicados, nada além daquilo que é necessário, né? O robô filtra os movimentos para somente aquele movimento necessário. Mas é claro, a mão humana, a expertise humana é indispensável para a realização de uma cirurgia. Mas nós estamos falando aqui especificamente de uma aplicação de inteligência artificial também, né? Porque não é um sistema puramente mecânico, né? Esse ajuste de precisão entre a mão do médico, o dedo do médico e o bisturi, o instrumento está operando de fato na ponta. Tem inteligência artificial nesse meio do caminho. Sim, Ernesto, principalmente na formação e na educação do cirurgião. Hoje em dia, já observamos esse tônus, né, essa abordagem em relação à tecnologia de dados, em relação à inteligência artificial, nos congressos do mundo inteiro, né, tanto de urologia, mas todos que estão voltados para a tecnologia, e hoje aqui no Congresso norte-americano, eu estou sendo submetido, exposto a um debate muito grande relacionado a isso, né? E hoje em dia o papel da inteligência artificial é indispensável e não se voltará mais atrás. E ele está focado principalmente na formação do cirurgião, na medida em que esses elementos de inteligência artificial eles permitem que o cirurgião consiga aprender não só com os seus movimentos, né, não só com a sua experiência, mas também com a experiência de centenas de milhares de outros cirurgiões e de outras cirurgias que foram submetidas, semelhantes àquela em que ele foi submetido também. Além do fato da gente aumentar muito a qualidade e a segurança do paciente, né? Antigamente, para um cirurgião adquirir determinada informação, determinado conhecimento em relação à cirurgia, a única opção era de que ele fizesse aquela cirurgia incontáveis vezes, né? E hoje, com a tecnologia da informação, com a tecnologia de dados, a gente é capaz de contar com o conhecimento e expertise
de centenas de outros cirurgiões que já realizaram aquele procedimento e que nos dão a base, o substrato para a gente conseguir oferecer ainda mais segurança para o paciente. No fim das contas, ali na sala de cirurgia, os movimentos, as decisões, elas são todas do cirurgião, né? O robô, ele faz sim essa intermediação, ele é sim capaz de oferecer dados e informações valiosas para a formação do cirurgião, mas ali na hora H, né, no momento necessário, ainda é a expertise do cirurgião que conta e que realmente leva a gente a alcançar os resultados. A gente está conversando aqui com o médico urologista Alexandre Zionkowski, ele que é coordenador do Núcleo de Ciência e Tecnologia do IBCR, Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, que participa da 8ª edição do Simpósio Norte-Americano de Urologia Robótica, realizado até amanhã em Las Vegas, nos Estados Unidos. Uma das questões que estão sendo abordadas, o senhor já destacou, que é a cirurgia pediátrica. Doutor Alexandre, como é que a equipe lida com a equipe do IBCR, lida com preocupações éticas e morais associadas à cirurgia robótica em pacientes pediátricos, que é um campo muito delicado, não? Desse tipo de intervenção. E que preocupações éticas e morais seriam essas? Jefferson, a nossa principal preocupação é o estigma do elemento tecnológico, o elemento não humano se envolvendo na cirurgia. O robô, ele já tem a sua capacidade atestada, ele já é uma realidade o papel do robô na cirurgia infantil e na cirurgia pediátrica, porém, essa percepção de normalidade, ela só vem na medida em que essa prática, ela se torna corriqueira, ela se torna regular. Então, para que uma comunidade, como a nossa comunidade baiana e também o Brasil, aceite que a cirurgia robótica possa ser uma opção segura para o tratamento de doenças das nossas crianças, é necessário que isso seja visto e exposto e colocado, assim como está sendo feito aqui, para que aos poucos isso entre na cultura e no imaginário da população e que se perceba a cirurgia robótica como uma ferramenta de altíssima segurança para a resolução de problemas de alta complexidade. Portanto, eu acredito que seja as limitações, as dificuldades ou os entraves morais e éticos relacionados com a cirurgia robótica, eles dizem principalmente respeito ao fato de que é uma realidade nova, é uma novidade, pelo menos na nossa comunidade, mas que cada vez mais vem sendo percebido como algo indispensável, né? Como uma tecnologia que não podemos retroceder. A gente não pode voltar atrás nesse ganho, né, que todos nós tivemos com a cirurgia robótica e que nos permite esse diferencial, esse cuidado diferenciado com pacientes tão delicados como as crianças. Não se trata de cirurgia experimental, não se trata de cirurgia em testes, não é disso que estamos falando. O que a gente está falando é de procedimentos estabelecidos com parâmetros e rotinas de segurança muito bem definidos e que são oferecidos à população com resultados e desfechos excelentes, né, melhores até do que aqueles que esperávamos e condizentes com o que vem sendo observado no restante do mundo. Então, esse é o ponto que, ao meu ver, é o mais significativo. Doutor Alexandre Zionkowski, muito obrigado pela sua disponibilidade. Acordou de madrugada para conversar conosco lá em Las Vegas, por volta das, acho que deve ser quase 3 horas da manhã por lá agora. E muito obrigado, sucesso, parabéns pelas conquistas e conte sempre conosco. Tendo novidade, por favor, estamos aqui à disposição. Muito obrigado. A minha presença aqui, como eu falei, é motivo de alegria e poder trazer esse tema, que é um tema que faz parte do meu dia a dia. E quando a gente faz aquilo que a gente ama, que a gente gosta, a gente vai para longe, a gente se desloca, a gente acorda de madrugada, isso não é um impedimento, né? Isso, na verdade, é um motivo de ânimo, de empolgação. Então, com essa equipe que a gente tem, com os hospitais que tanto nos apoiam, é muito tranquilo, é muito natural para mim estar aqui e poder conversar com vocês sobre isso.
Prazer todo nosso, muito obrigado mais uma vez, Dr. Alexandre Zionkowski, falando diretamente de Las Vegas, onde está sendo realizada a 8ª edição do Simpósio Norte-Americano de Urologia Robótica, do qual participa o Instituto Baiano de Cirurgia Robótica, com 4 trabalhos sobre cirurgias de alta complexidade realizadas no Hospital Mater Dei Salvador. Agora, 6 minutos para as 8 na Tarde FM.